Decreto Legislativo número 186 de 2008. Nota de rodapé 3. Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, de 10 de julho de 2008 e republicada em 20 de agosto de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. O Congresso Nacional decreta. Artigo 1º. Fica aprovado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Nota de rodapé 4. O parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, determina que, aspas, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Fecha aspas. Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a referida Convenção e seu protocolo facultativo, bem como quaisquer outros ajustes complementares que, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, em 9 de julho de 2008. Senador Garibaldi Alves Filho, presidente do Senado Federal. Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009. Nota de rodapé 1. Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, de 26 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação dos referidos atos junto ao secretário-geral das Nações Unidas em 1º de agosto de 2008. Considerando que os atos internacionais em apreço entraram em vigor para o Brasil no plano jurídico externo em 31 de agosto de 2008, decreta. Artigo 1º. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. Nota de rodapé 2. Os textos da Convenção e do Protocolo estão anexados ao Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, constante desta publicação. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos diplomas internacionais ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 25 de agosto de 2009. 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Celso Luiz Nunes Amorim. Protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Os Estados-partes do presente protocolo acordaram o seguinte: : Artigo 1. Parágrafo 1. Qualquer Estado-parte do presente protocolo, entre aspas, Estado-parte, reconhece a competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre aspas, Comitê, para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de pessoas ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado-parte. Parágrafo 2.
O comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado-parte que não seja signatário do presente protocolo. Artigo 2. O comitê considerará inadmissível a comunicação quando: Letra A. A comunicação for anônima. Letra B. A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as disposições da Convenção. Letra C. A mesma matéria já tenha sido examinada pelo comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro procedimento de investigação ou resolução internacional. Letra D. Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação desses recursos se prolongue injustificadamente ou seja improvável que se obtenha com eles solução efetiva. Letra E. A comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for suficientemente substanciada. Ou, letra F. Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente protocolo para o Estado-parte em apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após aquela data. Artigo 3. Sujeito ao disposto no artigo 2 do presente protocolo, o comitê levará confidencialmente ao conhecimento do Estado-parte concernente qualquer comunicação submetida ao comitê. Dentro do período de 6 meses, o Estado concernente submeterá ao comitê explicações ou declarações por escrito, esclarecendo a matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado. Artigo 4. Parágrafo 1. A qualquer momento, após receber uma comunicação e antes de decidir o mérito dessa comunicação, o comitê poderá transmitir ao Estado-parte concernente, para sua urgente consideração, um pedido para que o Estado-parte tome as medidas de natureza cautelar que forem necessárias para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da violação alegada. Parágrafo 2. O exercício pelo comitê de suas faculdades discricionárias em virtude do parágrafo 1 do presente artigo não implicará prejuízo algum sobre a admissibilidade ou sobre o mérito da comunicação. Artigo 5. O comitê realizará sessões fechadas para examinar comunicações a ele submetidas em conformidade com o presente protocolo. Depois de examinar uma comunicação, o comitê enviará suas sugestões e recomendações, se houver, ao Estado-parte concernente e ao requerente. Artigo 6. Parágrafo 1. Se receber informação confiável indicando que um Estado-parte está cometendo violação grave ou sistemática de direitos estabelecidos na Convenção, o comitê convidará o referido Estado-parte a colaborar com a verificação da informação e, para tanto, a submeter suas observações a respeito da informação em pauta. Parágrafo 2. Levando em conta quaisquer observações que tenham sido submetidas pelo Estado-parte concernente, bem como quaisquer outras informações confiáveis em poder do comitê, este poderá designar um ou mais de seus membros para realizar investigação e apresentar, em caráter de urgência, relatório ao comitê. Caso se justifique e o Estado-parte o consinta, a investigação poderá incluir uma visita ao território desse Estado. Parágrafo 3. Após examinar os resultados da investigação, o comitê os comunicará ao Estado-parte concernente, acompanhados de eventuais comentários e recomendações. Parágrafo 4. Dentro do período de 6 meses após o recebimento dos resultados, comentários e recomendações transmitidos pelo comitê, o Estado-parte concernente submeterá suas observações ao comitê. Parágrafo 5. A referida investigação será realizada confidencialmente e a cooperação do Estado-parte será solicitada em todas as fases do processo. Artigo 7. Parágrafo 1. O comitê poderá convidar o Estado-parte concernente a incluir em seu relatório, submetido em conformidade com o disposto no artigo 35 da Convenção, pormenores a respeito das medidas tomadas em consequência da investigação realizada em conformidade com o artigo 6 do presente protocolo. Parágrafo 2. Caso necessário, o comitê poderá, encerrado o período de 6 meses a que se refere o parágrafo 4 do artigo 6, convidar o Estado-parte concernente a informar o comitê a respeito das medidas tomadas em consequência da referida investigação. Artigo 8.
Qualquer Estado-parte poderá, quando da assinatura ou ratificação do presente protocolo ou de sua adesão a ele, declarar que não reconhece a competência do Comitê a que se referem os artigos 6 e 7. Artigo 9. O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário do presente protocolo. Artigo 10. O presente protocolo será aberto à assinatura dos Estados e organizações de integração regional signatários da Convenção na sede das Nações Unidas em Nova York a partir de 30 de março de 2007. Artigo 11. O presente protocolo estará sujeito à ratificação pelos Estados signatários do presente protocolo que tiverem ratificado a Convenção ou aderido a ela. Ele estará sujeito à confirmação formal por organizações de integração regional signatárias do presente protocolo que tiverem formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido. O protocolo ficará aberto à adesão de qualquer Estado ou organização de integração regional que tiver ratificado ou formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido e que não tiver assinado o protocolo. Artigo 12. Parágrafo 1. Abre aspas. Organização de Integração Regional, fecha aspas, será entendida como organização constituída por Estados soberanos de determinada região, a qual seus Estados-membros tenham delegado competência sobre matéria abrangida pela Convenção e pelo presente protocolo. Essas organizações declararão em seus documentos de confirmação formal ou adesão o alcance de sua competência em relação à matéria abrangida pela Convenção e pelo presente protocolo. Subsequentemente, as organizações informarão ao depositário qualquer alteração substancial no alcance de sua competência. Parágrafo 2. As referências a, abre aspas, Estados-partes, fecha aspas, no presente protocolo, serão aplicáveis a essas organizações nos limites da competência de tais organizações. Parágrafo 3. Para os fins do parágrafo 1 do artigo 13 e do parágrafo 2 do artigo 15, nenhum instrumento depositado por organização de integração regional será computado. Artigo 13. Parágrafo 1. Sujeito à entrada em vigor da Convenção, o presente protocolo entrará em vigor no 30º dia após o depósito do 10º instrumento de ratificação ou adesão. Parágrafo 2. Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou formalmente confirmar o presente protocolo, ou a ele aderir depois do depósito do 10º instrumento dessa natureza, o protocolo entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão. Artigo 14. Parágrafo 1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito do presente protocolo. Parágrafo 2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento. Artigo 15. Parágrafo 1. Qualquer Estado-parte poderá propor emendas ao presente protocolo e submetê-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados-partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são favoráveis a uma conferência dos Estados-partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se até 4 meses após a data da referida comunicação, pelo menos 1/3 dos Estados-partes se manifestar favorável a essa conferência, o Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de 2/3 dos Estados-partes presentes e votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os Estados-partes. Parágrafo 2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do presente artigo entrará em vigor no 30º dia após a data na qual o número de instrumentos de aceitação tenha atingido 2/3 do número de Estados-partes na data de adoção da emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para todo Estado-parte no 30º dia após o depósito por esse Estado do seu instrumento de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados-partes que a tiverem aceitado. Artigo 16. Qualquer Estado-parte poderá denunciar o presente protocolo mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
a denúncia tornar-se-á efetiva 1 ano após a data de recebimento da notificação pelo secretário-geral. Artigo 17. O texto do presente protocolo será colocado à disposição em formatos acessíveis. Artigo 18. Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo do presente protocolo serão igualmente autênticos, em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados para tanto por seus respectivos governos, firmaram o presente protocolo. Protocolo aprovado juntamente com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela Assembleia Geral das Nações Unidas e através da Resolução A 61/611. Fim.